está perto o fim. Pensar em fim das coisas exige um exercício de imaginação e de compreensão, porque como imaginar que todas essas coisas que estão diante dos nossos olhos um dia terão um fim? Apesar de que o ser humano está muito bem acostumado a perceber que as coisas nesta vida têm começo, meio e fim. Mas quando o apóstolo fala, está perto o fim de todas as coisas, ele inclui todas as coisas. Então existem coisas que começam hoje, daqui a um tempo já não tem mais, e já se modifica, e assim por diante. Mas imaginar que nós estamos diante de um planeta Terra. Estamos diante de um mundo. Estamos diante de uma terra cheia de pessoas, de coisas, de animais e de tudo. Então fala em fim de todas as coisas. Qual é o significado de tudo isso? Isso nos faz levar para desde o início. Então, se haverá um fim para todas as coisas, é porque também todas essas coisas tiveram um começo. E aonde está o começo? Para entender, para perceber o fim, é importante pensar no começo. E nós encontramos o começo no livro dos começos, chamado livro de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. E o texto diz, começa a palavra, a Escritura Sagrada dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou este céu, Deus criou esta terra, Deus criou você e colocou você nesta terra, com uma finalidade, com um propósito e com um objetivo. Mas esse propósito e esse objetivo se perdeu ao longo do processo, se perdeu ao longo do caminho. Então vai ser preciso chegar a um fim, para que assim possa haver um novo recomeço. Então, por isso, nós encontramos nas Escrituras Sagradas, em várias partes da Bíblia. Eu não sei se o prezado amigo já teve a curiosidade de procurar ler ou ouvir com mais detalhe, com mais critério, o que a palavra, a Escritura Sagrada, o livro chamado Bíblia, fala sobre todo esse entendimento, sobre o começo e sobre o fim de todas as coisas. Mas nós encontramos passagens que alertam dizendo: um dia o fim virá. E no texto que lemos também diz: e já está perto, não está longe de acontecer. E embora não haja uma previsão de data de quando essas coisas irão acontecer, mas nós temos sinais, muitos sinais. E com certeza este curto momento que temos não será suficiente para mencionar na sua totalidade. Mas é importante aproveitar para trazer algumas coisas que estão bem visíveis aos nossos olhos, que indicam a aproximação do fim. E eu quero focar neste momento em apenas algumas dessas coisas. E a primeira que eu quero trazer é que, se você bem parar para ver, a humanidade está desgovernada.
Pare, veja ao seu redor e perceba como a humanidade está desgovernada. A humanidade não está caminhando, mas sem saber para onde. Hoje, os valores estão sendo deturpados, estão sendo transformados, estão sendo mudados. Hoje, as pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. O ser humano está perdendo a noção do que é justo e do que é injusto, do que é certo e do que é errado. Não está mais tendo capacidade para ter um posicionamento definido. E a gente pode ver isso em aspectos como no próprio sistema governamental. Os governos e as instituições não têm conseguido encontrar uma solução para os principais problemas que a humanidade tem, que o ser humano tem. O senso de justiça está sendo deturpado. O ser humano está perdendo noção do que é justo e do que é injusto. Isso eu quero te dizer, é uma característica clara de que o fim está chegando. E por quê que o ser humano perde a noção de tudo isso? É porque quando Deus no começo criou todas as coisas, e que criou também o homem, Ele criou o homem de uma forma, de uma maneira, que ele pudesse ser o condutor desse homem, o guia desse homem. Foi isso que Deus quis desde o começo. Mas acontece que o homem rejeitou esse controle e esse governo de Deus. Então, quando o homem rejeita o governo de Deus, claro, ele fica desgovernado e não consegue saber o que ele deve fazer, o que ele deve esperar, o que vai acontecer, não sabe qual vai ser o seu futuro, porque está desgovernado. Pense, quantos carros estão passando agora nesta avenida? Imagine um desses carros desgovernados, por algum motivo, por um problema mecânico, seja lá qual for. Sim, a grande chance, o grande risco de um acidente, porque o veículo, ele foi feito, ele foi produzido, ele foi inventado pelo homem para ser governado pelo homem. Assim também o homem foi feito como um veículo para ser governado por Deus. Mas quando o homem rejeita o governo de Deus, ele fica desgovernado, assim como um veículo sem o motorista é desgovernado e causa acidentes. E aí, é por isso que a humanidade está caminhando a um caos, ao desequilíbrio, a um acidente. Mas então, o motorista está procurando, Deus está procurando o homem e dizendo: volta, que eu posso te governar, deixa eu te conduzir, deixa eu te guiar, deixa eu entrar na tua vida. É a voz de Deus dizendo para o homem se humilhar, reconhecer. Olha, eu e você, nós como seres humanos, precisamos reconhecer que não temos capacidade de nos conduzir a nós mesmos. Seja humilde, devemos ser humildes para reconhecer isso, porque o que não deixa o homem reconhecer isso é o seu orgulho, de achar que é capaz, de achar que pode fazer, quando na verdade não pode. É Deus que pode, é Deus que pode conduzir as nossas vidas. Então, como o ser humano deixou de acatar a esta orientação, a esta direção, então Deus já decidiu que Ele vai trazer um fim, vai dar um fim em tudo isso, para recomeçar de novo, com todos aqueles que aceitaram ser governados por Ele. E então,
será tudo diferente. Será tudo sob o controle de Deus. Não haverá mais as injustiças que vemos hoje. Não haverá mais os homens fazendo o que pensem, o que querem, o que acham certo, o que acham errado. Aquilo que é certo para um, errado para outros, e aí é uma confusão. Mas Deus vai resolver tudo isso. Vai dar um fim e vai voltar novamente. Por isso que o apóstolo diz, está perto o fim de todas as coisas. E por que é importante saber que o fim está perto? Para que a gente não fique pensando que vai ficar desse jeito, jogado, vai continuar. A humanidade assim desgovernada, não vai ficar assim, vai ter um fim, e é preciso estar preparado para este fim. E então, o meio para se preparar para isto era através do Evangelho, da palavra do Senhor Jesus. E esta é a razão de que neste momento nós estamos aqui, para, se possível, contribuir com alguns, para perceber a necessidade de se voltar a Deus, sabendo que o fim está perto, o fim virá, e aqueles que não estiverem prontos para o recomeço, irão, infelizmente, sofrer as consequências de tudo que foi feito de ruim aqui nessa terra. Mas em Cristo há esperança. Hoje há ainda a oportunidade, e é hora de podermos então acatar aquilo que é o conselho de Deus para todos nós. Portanto, querido amigo, preparem-se, porque o fim está perto, como disse Pedro, apóstolo do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.